Fala galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje é dia da parte 3 do audiodrama mais esperado do canal. Então você que está chegando, se inscreve se não é inscrito, clica no gostei e vem comigo. Vamos lá gente, eu sei que vocês estão doidos para dar esse play aí, então fica aqui rapidinho porque eu tenho dois recados urgentes para dar para vocês, tá? O primeiro deles é especialmente para você que está interessada em adquirir a estatueta do penitente. A Dagon Art Store, nossa lojinha do coração, está com o segundo lote rolando a todo vapor, beleza? E de quebra, ainda tem o nosso cupom PAPOCABELO15 de 15% de desconto que eu vou deixar aqui embaixo também. Mas no banner do site você já entra e já adquire, beleza? Não deixa para depois, porque esse aqui é limitado e tem outras estatuetas de Blasphemous que nós vamos lançar. Então se você tá afim de pegar, a hora é agora, ok? Vamos lá, segundo recadinho rapidinho, tá? É referente ao audiodrama em si. Assista até o final, porque tem uma informação ali que já vai te dar uma pista do próximo vídeo de Blasphemous. Exatamente, não acabou não, tá, gente? Aqui nós temos a conclusão do audiodrama, da história principal, mas tem uns pós-créditos aí que eu coloquei já dando a pista para outro vídeo, beleza? Agora sim, sem mais delongas, fiquem agora com a parte 3. Foram 4 os maiores devotos do Pai. 4 testemunharam o primeiro milagre. 4 rezaram perante o jovem que se contorcia cada vez mais à medida que suas juntas se enraizavam na imensa árvore. 4 ouviram as 3 palavras proferidas pelo Pai logo antes de seu último suspiro. 4 admiraram como a árvore nodosa, a partir da qual escorria ouro líquido, crescia. 4 testemunharam o primeiro milagre, mas apenas um podia ver o próprio milagre. Ele viu sua forma, destino e origem. A Trindade divina, a vontade suprema. Com o poder em mãos e após tantas revelações, é hora de continuar o caminho tortuoso rumo ao trono de sua santidade. Mas ao retornar à sua rota, o penitente sente uma energia incomum que emana de um dos muitos corredores da catedral. Ao adentrar na sala, ele encontra uma figura feminina, com vestes incomuns, tatuagens místicas e ao seu lado, um grande espelho quebrado. Eles se encaram por um instante e a jovem decide se identificar. Ela se chama Miriam e, apesar de ter poderes extraordinários, não consegue voltar para o seu mundo, pois sua magia não funciona nesses domínios. Seria mais uma armadilha do milagre? O penitente não tem tempo para conjecturas, e realizar tarefas como esta faz parte da restauração desse mundo tão castigado. Miriam diz que as partes do espelho estão em portais ativados por toda a custódia e estão guardadas em salas que representam verdadeiros desafios mortais. O penitente segue incansável através das salas repletas de armadilhas, mecanismos e espinhos. A cada fragmento recuperado, o espelho vai ganhando força e após o último deles, finalmente Miriam pode voltar para casa. Mas afinal, o que ela realmente estava fazendo na catedral? Será que foi um acidente? Perguntas que nunca saberemos as respostas, pois misteriosos são os caminhos do milagre. Seguindo em frente, há mais um amigo precisando de ajuda. Sim, Redento conseguiu finalmente chegar ao final de sua peregrinação, porém, algo está errado. Ele fica diante de uma estátua, devastado, pois nada aconteceu. O velho peregrino começa a se indagar sobre sua fé e o profundo sentimento de abandono. Mas aquela peregrinação não foi em vão. E assim como o nome Redento significa resgatado pela fé, o penitente não cruzou seu caminho por acaso. E ao completar as pequenas partes que restavam naquela estátua, uma passagem secreta se abre. Mestre descalço, espere por mim, meus pecados. E o velho peregrino finalmente descansou. É hora de continuar desbravando as várias salas da grande catedral. Um caminho outrora santificado e agora é o reflexo do pesadelo. Um pesadelo que precisa terminar. Seguido por inimigos sedentos de sangue, bispos amaldiçoados, incensários gigantes,
chegamos até mais um moribundo, que nos conta sobre um milagre vivo, que reside na capela da agonia perpétua. Ele completa dizendo que mal conseguem entrar, pois não suportam seus gritos de dor, mas estão em adoração, acompanhando seu suplício eterno. Finalmente encontramos Viridiana mais uma vez. É chegada a hora de sua última batalha, e sua fé no penitente seria o bálsamo restaurador de sua alma. Ela aceita a ajuda oferecida e ambos entram nos domínios de um embate sangrento. O cheiro estranho de incenso, aquele silêncio, e logo um imenso corpo aparece diante de nós, amparado por várias mãos. A grande figura cadavérica veste um manto sagrado, várias joias preciosas, uma grande coroa dourada e um cajado. Ao perceber a presença do penitente, Melquíades, o arcebispo exumado, acorda e a batalha começa. É como se uma procissão inteira viesse em sua direção. As mãos guiam o arcebispo, que golpeia com agressividade o penitente, que esquiva dos golpes, enquanto sua espada retalha os braços que servem como alicerce do grande cadáver. Mas a ameaça segue crescente, com mãos que saem do chão, golpeando o penitente, que segue atacando sem piedade, até que a luta fica cada vez pior, tendo em vista o poder profano de Melquíades, agora invocando grandes feixes de luz. Viridiana, mesmo fraca, permanece ativa no combate, enviando suas energias para garantir o êxito do penitente. O combate segue agressivo, mas é hora de destruir essa criatura nefasta, e um golpe certeiro da meia-culpa põe fim àquela comitiva das trevas. O arcebispo deixa de existir. A doce senhora nos olha pela última vez e pede para que o penitente continue firme em sua jornada. E então, a grande aliada finalmente descansa em paz. Seguindo a jornada, o penitente consegue mais uma máscara espelhada, deixada por mais um arquidiácono. Com ela, temos 2 das 3 máscaras necessárias, e logo saberemos a utilidade delas. Ao avançar por caminhos perigosos, o penitente ouve gritos e chibatadas, oriundos de uma pequena capela. E então ele descobre que o moribundo falava: estamos diante da capela da agonia perpétua. Ao entrarmos na sala, vemos um homem de fé, ajoelhado, e à sua frente está uma mulher. Seu corpo é coberto de cicatrizes e feridas abertas. Ela grita, mas não se move. Ao perceber nossa chegada, o homem diz: ela não é majestosa? É um milagre, incessante, eterno. Ela sofre por todos nós, dia após dia, sem descanso, sem fim. Ela é o nosso milagre vivo, um verdadeiro exemplo de santidade. O penitente conhece uma história contada através de 3 marcas sagradas de refúgio, que envolve uma jovem chamada Socorro e um homem de fé chamado Cleofás. De acordo com os escritos antigos, Socorro passou a infância em uma vila situada em uma rota por onde passavam prisioneiros da igreja, condenados por seus crimes e pecados. Da janela de seu quarto, ela podia ver como os prisioneiros caminhavam em fila por uma colina, para quando chegassem ao topo, estivessem preparados para as punições e torturas físicas que receberiam até morrer. Ouvir os gritos distantes dos condenados durante o dia e a noite transformaram Socorro em uma pessoa tão misericordiosa que chegou a dedicar todo o seu tempo de oração àqueles castigados. Rezava tanto para que fossem libertos da dor e do sofrimento que chegou a pedir ao milagre para que a dor física que sofriam fosse passada para ela. Diz a lenda que as feridas e chicotadas, cortes e golpes causadas nos condenados começaram a aparecer no corpo de Socorro. Ela ainda rezava por eles, apesar de toda a dor que era transferida para ela, assim livrando-os de sofrimento. Tantos machucados e dor foram transferidos para ela que seu corpo começou a se deformar e cobrir-se de feridas e hematomas que sangravam, mas sem causar-lhe a morte. Seus gritos eram tão fortes que a notícia desse evento milagroso começou a se espalhar por todos os lugares. Um homem de fé então resolveu ir em seu auxílio. Seu nome é Cleofás. Ele era o responsável pela igreja de Albeiro, e ao presenciar o milagre vivo,
decidiu dedicar sua vida ao lado da doce jovem. Ele não podia fazer muito além de vigiar e orar por ela, mas seria sua companhia nestes tempos de provação até o fim. O penitente sabe também que existem realmente essas 3 marcas de refúgio, e estão com 3 soldados poderosos da Legião Ungida, que servem a Crisanta. E ambos estão justamente em nosso próximo destino, os telhados da Catedral Mor. Os telhados proporcionam uma visão geral da grande arquitetura feita em Custódia e quase chegam até os céus, com todo o esplendor de suas construções. O penitente avança rumo aos combates e o primeiro deles já representa bem o perigo e a eficiência do exército. Armaduras de prata e roupas vermelhas mergulhadas em óleos e que foram abençoadas por sua santidade escribá. Dotados de uma grande força, usam uma arma que se assemelha ao aspersório usado pela Igreja Católica Romana para borrifar água benta nos fiéis. Mas aqui, a técnica é a mesma utilizada por Esdras, onde um golpe no chão invoca raios que descem agressivos do céu. A cada batalha, o penitente se mostra ainda mais implacável, aplicando bem as estratégias que cada embate ensinou, destruindo sem piedade cada um dos 3 oponentes, adquirindo assim as 3 marcas de refúgio. Socorro, enfim, teria uma esperança. No caminho, encontramos um elevador com 3 grandes estátuas, e seus olhos estão apagados. As estátuas respondem às 2 máscaras que o penitente possui, então eles realmente eram ligados à sua santidade. Mas deixe-me dizer quem são eles. A máscara deformada representa Orestes, um homem que, assim como o escribá, tentou seguir além dos limites da carne para descobrir os segredos insondáveis do reino dos sonhos. Seu tempo não foi o suficiente para desvendar tais segredos, e ele pereceu com a máscara em suas mãos, isolado, à espera de algo mais. A segunda máscara em relevo pertencia a Crescente, o mais fiel dos 3, que presenciava o preço que o tempo cobrava, devastando cada parte da mente daquele que considerava como um pai. Escribá deixou-se levar pelas superstições da aldeia, procurando o impossível aos olhos dos altares da mãe. E ficou ainda mais abalado com a traição de Dolfos, que, para disfarçar sua falta de fé, refugiou-se nos picos gelados, usando sua introspecção como desculpa. Mas Crescente se achava o único digno de subir aos grandes salões de mármore, e seria o único que nunca saiu dos domínios de sua santidade. As 3 máscaras representam o grande segredo para chegarmos ao ponto mais alto de toda a catedral. Temos 2 delas, e a terceira está justamente no pico gelado mais alto de Custódia, que só pode ser acessado através de um lugar perturbador, chamado a Muralha dos Vetos Sagrados. Apesar do nome soar poético, algo grandioso, este ponto de custódia nada mais é do que uma grande e horrível prisão. Ela abriga desde ladrões a hereges crônicos, que insultaram a igreja, seja por palavras ou ações, e são jogados para apodrecer neste lugar. A prisão é um grande labirinto, que se conecta por celas que precisam de chaves específicas para serem abertas e assim encontrar a saída. O penitente vê a loucura de perto nas salas e corredores, onde homens vendados e amarrados são consumidos pela raiva, demência e o medo, e gritam agressivos enquanto correm em sua direção. Infelizmente, o caminho deve ser aberto com violência, principalmente contra os inquisidores e feras que torturam os pobres homens. Mas a Muralha dos Vetos Sagrados também é conhecida por ser o cárcere de um guerreiro que é uma verdadeira lenda. Um homem que, dizem as escrituras, renasceu das chamas, e seu nome é Kirse. Será que ele realmente vive neste lugar? Depois de todas as atrocidades e distorções do milagre vistas em nossa jornada, não é difícil acreditar que ele esteja realmente escondido aqui. O penitente segue abrindo caminho, cela por cela, em busca da saída, em busca da terceira máscara. Seu objetivo está quase completo. Não será uma prisão que vai segurá-lo. Após tantas salas, encontramos mais um moribundo que diz algo revelador. Eu o vi se aproximando entre as barras. Vi o fogo irromper do peito dele e queimá-lo. Vi o fogo surgir de novo do nada e derreter a pele dele.
Ele caminha com fogo e o fogo o acompanha. Sim, então ele realmente está vivo e está aqui. Mas onde? O penitente precisa achar a saída e algo lhe diz que o guerreiro vai estar em seu caminho. Após usar as chaves e desbloquear as salas restantes, repletas de armadilhas e paredes falsas, o penitente finalmente parece ter encontrado uma saída. E justo no momento que vai passar para uma outra sala, o chão quebra com um golpe fortíssimo vindo de outro andar. Ao cair, o penitente olha o que pode ter causado aquilo. E lá está ela, uma grande espada em chamas, cravada no teto. O penitente aterriza com habilidade, e à sua frente está um homem, descalço, mãos nuas, rosto coberto por um grande capuz, e logo um rastro de fogo passa por nós e paira sobre ele. Uma espada indica o que já esperávamos. Estamos diante de Kirse, o rei enviado pelas chamas. O combate começa e Kirse avança veloz em direção ao penitente, que se surpreende com a mudança de direção de seu adversário, que pousa no teto. O penitente avança para golpear, mas é surpreendido pela espada flamejante, que parece ter vida própria e vai proteger o seu mestre a todo custo. A espada roda por toda a arena e logo retorna para perto de Kirse, que some e aparece em uma velocidade sobrenatural, deixando um rastro de fogo por onde passa. A habilidade dele com as chamas é tão evidente quanto as da trovadora, mas o penitente também não pode cometer erros aqui. Os golpes surtem grande efeito, mas Kirse é veloz, e à medida que a batalha avança, as chamas ficam cada vez mais agressivas. Golpe após golpe, sentimos que os dois oponentes nasceram para este combate, que fica ainda mais visceral a cada etapa. Kirse finalmente apela para seu último recurso, elevar as chamas ao limite em suas investidas. A cada investida, uma parede de fogo toma conta de quase toda a arena, mas a fé inabalável do penitente permanece superior. Ele então avança sem piedade através das chamas e um golpe certeiro atinge Kirse e a parede atrás dele, que quebra com a potência da meia-culpa. Uma luz invade aquela sala e as chamas finalmente consomem o guerreiro, que agora pode enfim descansar. Logo à frente está Deograças, que nos diz: aquele que você tirou da punição era Kirse, um dos amparados. Ele foi condenado injustamente por heresia, e os inquisidores testemunharam as chamas engolindo o corpo dele ao som de uma comunhão horrenda de orações e lamentos. Porém, quando tudo acabou e as chamas se extinguiram, o milagre misericordioso convocou novamente, e delas, das cinzas e brasas, o corpo de Kirse surgiu, pois ardentes são os mistérios do milagre. Realmente, o milagre se mostra bondoso e cruel na mesma medida. E mesmo seus caminhos sendo misteriosos, ardentes, sombrios, tudo isto precisa ter um fim. E o penitente pessoalmente se encarregará desta tarefa. Seguimos para um ponto onde o sol se pôs e mais um moribundo reside ali. Parece que a ponte do Calvário foi sua última visão antes da esperança de habitar além do sonho fechar seus olhos. Nossa contemplação é interrompida por dois guardiões do pesar, que logo padecem aos cortes certeiros da meia-culpa. Não temos tempo a perder. A chave que encontramos após a batalha contra Kirse abre então acesso a outro elevador, um elevador até então proibido, por ordem do próprio escribá. Finalmente somos guiados para o ponto mais alto dos picos gelados. E lá está o corpo da arquidiácono Dolphus, com sua máscara espelhada em mãos. Com todas as máscaras para garantir sua passagem, há uma última tarefa que o penitente precisa fazer, e ela é crucial para que possamos ir além do que qualquer pecador já foi em custódia. Segundo as Escrituras, as grandes estátuas de confessores espalhadas por toda a custódia têm o propósito de absolver os pecados de fiéis através de uma conta imaculada. A conta absorve a culpa e vai se manchando, ao mesmo tempo que serve como um condutor direto com o milagre. Assim como as orações nos conectam com o divino em todos os credos. Para conseguir tal feito,
O penitente deve passar por provações, que começam com alguns sacrifícios, seguidos da destruição de cada estátua, onde um portal se abre e a culpa encarnada deve ser eliminada, ocasionando o Detestatio Sacrorum, que nada mais é do que a quebra dos ritos familiares, seja com a igreja, seja com os dogmas. Se o penitente vai realmente quebrar as barreiras além do sonho, renunciar a tudo que sua santidade prega para a custódia é parte do caminho. Então, finalmente, o verdadeiro propósito daquele pedaço de tronco que Deo-Graça nos oferece no início da cruzada, aquele espinho que se transforma em algo sobrenatural, inexplicável, santificado. A cada provação, aquele tronco cresceu, convertendo-se em algo único, o mistério máximo chamado custódia do pecado. O penitente achava que tal feito era somente rumor, parte do mistério envolvendo o próprio retorcido e seu sacrifício sagrado. As perguntas estavam perto de serem respondidas, fazendo sentido inclusive uma passagem perdida nas escrituras, que dizia: "Tenho uma coisa para ti, e só para ti", revelou a cigana ao monge que acabava de parar o seu burro ao descobrir uma pedra branca de estranha beleza. "Vem da escuridão do fundo do oceano, contemple sua pureza, olhe para o seu branco imaculado, seu brilho virgem. O que poderia ser mais puro do que isso para o seu rosário, irmão?" O penitente então segue para o elevador. A batalha final está próxima. Ao subir, o penitente tem um vislumbre de toda a custódia, refletindo sobre toda a sua caminhada até aqui. Seguir Escribá prejudicou tantas pessoas, condenou almas para sempre, mas hoje isso terá fim, custe o que custar. Seus pensamentos são interrompidos pela visão de mais um moribundo, que diz: "Ouço falando comigo em sonhos, mas as palavras não têm som. Consigo vê-lo me observando, apesar de seus olhos serem feitos de prata." O penitente segue para as portas de sua última batalha, e bem no meio do caminho, lá está ela. Sua armadura dourada, o elmo que é o verdadeiro símbolo da fé inabalável, e sua espada emana uma energia ameaçadora. Ambos se encaram por um instante, e então ela diz: "Penitente em silêncio, levando a espada da culpa, você cometeu os crimes mais sérios contra a Mãe e seus santos, contra o milagre e seus adventos. Recebemos a tarefa de dar um fim à sua missão. Eu, Crisanta em penitência, te excomungo, te expulso, te condeno, com a benção de nosso milagre da dor maior, e teu nome deverá ser extinto sobre o céu." E então o embate esperado começa. Crisanta é a adversária suprema, seus golpes calculados, sua maestria com a espada, sua velocidade sobrenatural. Suas investidas castigam o penitente, que revida na mesma violência sem piedade de seu oponente. A meia-culpa se mostra inabalável, bloqueando com perfeição cada ataque, por mais mortal e veloz que seja. O penitente se preparou com perfeição, evoluiu, aprendeu com seus erros e sua derrota, e Crisanta começa a sentir a pressão dos seus golpes. Sua velocidade foi superada e com um corte certeiro, ela cai de joelhos, impressionada com o combate. Mas não só isso. "Essa espada que você brande, a vontade suprema canta que devo escapar do seu beijo de aço, pois ele está todo manchado pela heresia de seu portador. Os grandes das procissões eternas exigem que eu lute até meu último suspiro. As três, as vozes supremas proclamam que a sua execução não pode ser postergada. Por isso temo que a minha penitência esteja longe de acabar. Não enquanto as vozes ainda ressoam, não enquanto seu silêncio perdura." A general então levanta e sua espada brilha ainda mais, dando início ao combate decisivo. Os dois medem forças com toda a vontade contida em suas almas. As espadas colidem e uma grande fagulha de poder ecoa pela ponte, que testemunha a batalha sangrenta que se segue. Crisanta corta o ar com golpes mortais que mostram o poder de sua espada em seu ápice. Mas o penitente segue absoluto, superando cada movimento da general, que sente o peso de sua força. O nível de combate de ambos é absurdo.
e a cada golpe a minha culpa se torna ainda mais poderosa. Será a força de vontade do penitente? O sacrifício? O coração da minha culpa pulsa com grande fervor, enquanto Crisanta, mesmo sentindo sua derrota iminente, avança com toda a sua força ao partir para sua investida final. O penitente aplica o golpe que define a batalha de uma vez por todas. Crisanta, já sem forças, cai outra vez. Mas o esgotamento não é somente físico. Algo está diferente. E ela pede que o penitente termine o que começou, que purifique sua alma, envenenada pelo milagre. Mas o destino tem outros planos, e o penitente já não é mais o mesmo. E as palavras daquele prisioneiro de Eras, o coração da minha culpa, tudo fica mais claro agora. O penitente ergue sua espada em direção ao céu, e o coração apodíctico pulsa a justiça, a fé verdadeira que revela os grilhões presos a Crisanta, e em uma sequência certeira recolhe sua lâmina, quebrando todo e qualquer controle que tinham sobre a grande guerreira. Crisanta sente uma dor que ultrapassa a fronteira física. É uma dor do espírito. O peso da culpa carregado pelo penitente impactou sua alma, e agora ela se sente perdida, totalmente desamparada. Derrotada, Crisanta agora sabe onde encontrar as respostas. No começo de tudo, o lugar onde o penitente se ajoelhou pela primeira vez, que originou aquele fatídico primeiro confronto entre os dois. Tudo será explicado naquele lugar, e o caminho da redenção finalmente começa a aparecer diante do guerreiro, que não teve descanso desde seu despertar da morte. Voltamos então à Irmandade do Pesar Silencioso, em uma pequena capela. Caminhar naquele lugar traz um sentimento nostálgico pela primeira vez ao penitente, que ao entrar, encontra Crisanta prostrada em frente à imagem sagrada. Junto a ela está Esdras, que afirma que algo mudou, algo que ele não pode julgar. Protegida dos ferimentos graças aos cordões carmesins que compõem sua armadura, Crisanta é capaz de finalmente explicar o porquê do encontro naquele lugar. Ela diz que apenas o penitente e sua espada podem dar fim àquele crepúsculo sem fim, que a culpa e a penitência em comum são a chave para finalmente encerrar aquele ciclo. Mas não só isso. Há algo maior que a Madre Igreja, maior que tudo que Crisanta protegeu, maior até que o milagre, a Trindade Suprema. Os três rostos que controlam tudo, os três que falam como um só. E é possível encontrá-las além do sonho, no caminho das procissões eternas. Mas para uma alma conseguir a absolvição suprema, e então estar diante da tríade da criação, deve também alcançar o sofrimento supremo, possível somente através da santa chaga da abnegação. O penitente imediatamente sente o verso proibido sendo gravado em sua mente e em seu coração, que diz: apenas a quarta chaga, que ao contrário de suas irmãs, faz a alma sofrer de tal forma que ultrapassa o arrependimento com o ato e ultrapassa a culpa como estado perpétuo. Apenas a quarta representa a dor mais profunda e proibida, a chaga mais real e vasta da alma perdida, as chagas do anoitecer. Ele parte para a execução da penitência final, com a certeza de que sua nova aliada estará ao seu lado nas procissões eternas. Chegamos, enfim, à Sala Sagrada, os aposentos de sua santidade. Um lugar belo em sua aparência, onde a pureza das paredes, das imagens, dos símbolos, conflitam com o chão coberto de cinzas. E então, uma voz diz: escuto em meus sonhos seus passos se aproximando. Tento ainda no sonho falar com você e me apresentar. Guardião do milagre e do estandarte do milagre, com dor intensa, carrego o emblema do Pai. Sou as mãos da pele ensanguentada, sou os olhos com as quais nossa mãe observa. Mas nada sei sobre você, além da face fria e anônima. Além de suas mãos calejadas, além do luto de suas mortes, não, nada sei sobre você. Só o milagre sabe. E então um homem abominável, com vestes sagradas, mas pele queimada, aparece diante de nós. Agora que sua espada cheia de culpa, com a minha repleta de ouro, colidam. Que elas firam e marchem em procissão,
Eu amaldiçoo eternamente seu nome. Eu te abençoo eternamente na morte. O combate final começa e o penitente avança rápido e agressivo, mas apesar da aparência cansada, Escribara é muito veloz e poderoso. Com sua espada, ele conjura magias sombrias que cortam o ar. O penitente deve ser cauteloso e mais impiedoso do que nunca. O campo de força atrapalha suas investidas, porém não é o bastante para conter a fúria da meia-culpa, que massacra seu adversário a cada corte. Tudo parecia fácil demais. Você estilhaçou o espelho no qual me viu dormindo. Agora, me vê desperto, como filho do milagre real. Um vento forte surge e tudo fica coberto pelas cinzas. E então, ele reaparece em sua verdadeira forma. Uma figura imensa, imponente, com vestes papais, uma máscara de metal e a grande espada dourada, agora com um olho maligno. Estamos diante do filho do milagre, Escribá. Ele não se mexe, mas tudo à sua volta é ameaçador. Sua espada começa a dar rasantes pela arena, enquanto grandes magias são conjuradas por todos os lados. Bolas de fogo, farpas de luz e até uma grande explosão que o penitente também aprendeu, atacam tentando a todo custo ceifar a vida da maior ameaça enfrentada pela igreja até então. Mesmo diante do impossível, o penitente segue implacável em sua bravata de fé, aproveitando cada ponto fraco daquele que nunca foi derrotado. A lembrança de cada aliado, cada alma liberta desse ciclo de crueldade é a sua maior motivação. E finalmente, o golpe final atinge o ser maldito. Sua face derrete e imediatamente uma figura de 4 braços sai daquele corpo e ascende aos céus. A suma blasfêmia está consumada. O penitente caminha para o lugar que nenhum outro ser de custódias esteve antes, o começo de tudo. E então ele visualiza uma montanha de cinzas. O trono está lá em cima. Logo abaixo está Deogracias, de pé, compenetrado, que diz: Você liberou sua santidade de uma tormenta angustiante. E agora ele caminha junto com as antigas procissões do outro lado do sonho. O berço do milagre penoso, a relíquia final, o graal de sangue e ouro que emanou da testa do pai, enquanto ele silenciosamente lamentava pelo momento de sua contorção abençoada. A primeira relíquia está aqui, no topo da montanha de cinzas, ao lado do trono virado, no qual sua santidade foi agraciada por nossa dor milagrosa. E agora, sua comunhão final com o milagre o espera. Só você saberá o quanto dele penetrou em seu coração culpado. É chegado o grande momento. O penitente sobe a montanha de cinzas e seus passos são leves como o peso que tira de si. Lembrando de cada etapa de sua penitência, o povo de Custódia está perto da libertação. Ao chegar ao trono, um grande tremor começa e das cinzas emerge o trono, com grandes estátuas segurando cada parte de sua fundação, elevando finalmente o penitente ao céu. É um lugar calmo e ao mesmo tempo vazio, e ao caminhar, ele se depara com uma figura horrenda, nua, banhada em sangue. Seus cabelos são grisalhos, 4 braços e um quinto saindo de seu ventre. Suas mãos se posicionam em mudras que simbolizam os elementos, o equilíbrio que fortalecem corpo e mente. A forma definitiva do Filho do Milagre está entre nós. E então, ele diz: Aqui estamos, meu vulto rubro e você, deste lado do sonho. O milagre me transformou numa sentinela de seu lar sagrado. Esse é meu novo chamado. O que você espera encontrar aqui além da luz cinza ofuscante que ameniza nossas feridas e do vasto horizonte sem fim? O caminho dos caminhos terminou, e com ele a sua penitência. Agora que seu corpo, assim como o meu, seja banhado em sangue. Este será seu local de descanso final, mas ninguém poderá zelar por você. Não há sentido em recuar perante os desejos do Todo-Poderoso e Onisciente Milagre.
E a batalha mais esperada tem início. O duelo de forças além das fronteiras da carne, onde somente a meia-culpa pode guiar o penitente rumo à vitória absoluta. Porém, Escribá está no auge de sua força, e ainda que o penitente golpeie sem descanso, estar sem suas orações compromete o resultado deste combate. Mas o penitente é muito mais do que seus poderes. Sua vontade foi sua principal força até aqui. E ele avança, agressivo como nunca, provando que aquele ser supremo pode sangrar. E se pode sangrar, ele pode morrer. Escribá possui total controle dos elementos e prepara um golpe mortal indefensável, dizendo: sangue, pois só o sangue derramado nos aproxima da verdadeira santidade. E no momento daquele ataque final, algo improvável acontece. Lá está ela, recuperada, sua armadura em pleno esplendor. Crisanta salta na frente da rajada de energia e com sua espada sagrada bloqueia o ataque iminente. O que é esse frio que nasce das minhas entranhas? Será a morte da alma? Da mente? Do ser? Com sua esperança renovada, o penitente parte com todas as forças, executando o golpe final naquele que outrora foi o senhor de todo o tormento de Custódia, e agora encontra a face da punição. Aceitando sua derrota, Escribá diz: minha tarefa final está concluída. Partirei assim, como todos aqueles que me amaram. Agora, afundarei neste mar de nuvens, neste reino do pó e luzes bruxuelantes. E então, o coração da meia-culpa bate forte e o penitente aplica 2 golpes mortíferos, cessando a existência de sua santidade, Escribá. Por alguns instantes, tudo silencia. Crisanta está ao seu lado e diz que o guardião caiu. E a afronta final espera o penitente, que avança pelos mantos bordados rumo à luz. E lá estão elas, absolutas, imponentes, com sua expressão fria, olhos embargados por lágrimas douradas que decoram aquelas 3 faces sagradas, que ao perceberem o responsável por todo o sacrilégio, dizem: penitente que chega em nossa presença, trazendo culpa para o mais sagrado dos locais, para os templos mais proibidos, violando todas as leis e assim profanando sua santidade em pessoa. Somos a vontade suprema, pois não há milagre que não brote de nosso desejo, que não seja nosso reflexo, que não seja nossa palavra. A palavra que se fez carne e então foi santificada. Penitente, a luz pálida e inerte deste vasto horizonte fere seus olhos? Dessa procissão mais antiga do que nós, que se estende à sua frente, sem fim nem começo? Dessa irmandade de almas angustiadas, prisioneiras da própria condenação e bênção? Esse é o caminho das procissões ancestrais, o reino que o milagre costurou com fios de sonhos. Um domínio onde a fé se unificaria num único e ininterrupto ato de adoração, que nos daria a luz e o tempo, que nos tornaria eternos e mais altivo do que o próprio céu. O penitente por um instante fica pensativo com as palavras da vontade suprema. Mas Crisanta surge de novo ao seu lado, mostrando que o silêncio pode ter sido seu companheiro e seu voto eterno, mas não a solidão. Ele nunca mais estaria sozinho, e todos, até o milagre, são testemunhas disso. Você veio até esse lugar para expiar seus pecados, colocar um fim nessa obra. A destruição de nossa carne, que já foi palavra e que agora não passa do silêncio, fazendo-nos abaixar os nossos olhos, abandonando o milagre. E por isso, nosso último desejo é a sua condenação eterna, na vida e na morte, na fome e na sede, no sono e na vigília. Enterrado sobre as camadas de cinzas, as cinzas de sua carne, ossos e tendão, com a face execrada, com o nome esquecido, para todo o sempre. Nenhuma penitência pode expiar esse pecado.
Os dois brandem suas lâminas que brilham em comunhão pela segunda vez e então Penitente e Crisanta fazem seu último ataque. Crisanta avança com sua velocidade suprema, enquanto o Penitente salta cravando a meia-culpa com golpes viscerais contra cada uma das faces supremas. Tomadas por uma dor inexplicável, as faces fitam o céu e logo Crisanta aparece, descendo em um rasante certeiro que rasga ainda mais a carne castigada dos que antes eram motivo de adoração. E um grito uníssono põe fim à existência das três que eram uma, da vontade suprema que não é mais nada. E então tudo vira um clarão. O Penitente está diante de um caminho de pedras, e à sua frente está ele, aquele que deu forma à própria culpa, que se despiu de qualquer orgulho, que buscava um alento em seu coração. Ele está diante do retorcido. Mas não é uma visão. Está acontecendo. E pela primeira vez, o Penitente sente o toque sagrado da redenção. O retorcido se move, saindo de seu calvário eterno, tocando a face do elmo que presenciou tantas mortes, mas transformou-se no bálsamo da esperança. Ele presencia o retorcido sendo libertado de seu cárcere. Ele então olha para sua espada, símbolo do seu dever, sua penitência, e tudo vai virando pó. Aquele que carregou o peso de todo um povoado por tanto tempo, agora é carregado por seus companheiros de batalha. Foi sepultado em um local de honra, enquanto Crisanta rezava por sua alma, e Deogracias permaneceu em vigília. Enquanto o elmo era finalmente coberto pelo véu do descanso. O milagre era um com ele. O milagre finalmente se transforma em cada um de nós. Eu fui um mero escriba, que, salvo pelo Penitente, pela pequena igreja de Albeiro. E eu resolvi registrar, contar tudo a você. Mas algo ainda me causa receio, pois ao olhar para aquele lindo céu dourado, ouvi um batimento forte, porém sereno, e algo se materializou nas nuvens. Algo estaria para nascer, e só o futuro poderá nos responder o motivo daquela manifestação, pois misteriosos são os caminhos do milagre. Então você quer ouvir a história delas, as que foram criadas pelo ciúme, que moldaram uma era. Sim, eu posso contar a você, pois agora estou liberto e a saída soará outra vez entre os vivos e os mortos.